A lei da renda básica da cidadania, a Bruna sabe o número exato, eu não sei. 10.835. Pois é. É baseada no pensamento de vários economistas da Basic Income Network, né? E ela é um conceito muito simples. Ela prega uma coisa que às vezes parece um pouco absurda, que é o fornecimento de uma renda incondicional e universal para todo cidadão. Aqui no Brasil, no caso, a condicional é que ele seja brasileiro ou um estrangeiro residente aqui há 5 anos. É essa a premissa que foi lançada. Bem, não sei de que maneira vocês entendem isso, enxergam essa forma. Existem diversas objeções em cima de uma renda dessa natureza. Objeções relacionadas, como estava o professor colocando, em relação ao trabalho. Se a riqueza é gerada se a riqueza é gerada através do trabalho, como a pessoa pode ter acesso a essa riqueza sem necessariamente trabalhar? Essa é uma questão que é muito debatida, e nós decidimos, em princípio, testar nesse ambiente que a Bruna colocou de Paranapiacaba, como funcionaria a questão da incondicionalidade. Basicamente, o professor falou que a gente é idealista. Na verdade, eu era bem cético, né, a esse respeito, e bastante materialista. Eu duvidava bastante da possibilidade de qual seria o impacto dela na comunidade. Quando você dá esse grau de liberdade para as pessoas, delas receberem um benefício sem fazer absolutamente nada em troca, qual é a resposta que isso acontece? Para não começar logo com o dinheiro, com uma questão monetária, a gente começou com um livro. O livro, sempre é o que a gente tinha, né? Na verdade, era o nosso capital. O nosso capital era uma pequena biblioteca. E o que nós fizemos? Ao invés de distribuir o livro, como a gente conhece classicamente, você vem, traz documento, não. Liberdade absoluta. A pessoa vinha, pegava o livro, devolvia se quisesse, devolvia quando quisesse, e nós não fazíamos esse controle, o controle burocrático. Nós fazíamos o controle interno para ter os dados do que estava acontecendo, se estava havendo perda ou não. Mas esse controle não transparecia. A pessoa chegava, posso pegar? Pode. Pega o livro, levava. Quando vinha buscar, se ela se interessasse, ela vinha buscar o seguinte, promovendo uma troca, né? Bem, o que aconteceu foi uma surpresa, confesso que foi uma surpresa realmente para a gente, que funcionou melhor do que esperado. Depois o professor apresentou para a gente algum livro, que provavelmente vocês vão ler ao longo do curso, que é a respeito do Robert Putnam, e ele deixa muito claro o que aconteceu ali, que a gente não tinha consciência, não tínhamos o preparo técnico para entender isso, mas o que ocorreu foi o seguinte, um ciclo, quebrou-se um ciclo de desconfiança e criou-se um ciclo de confiança, acabou o jogo de gato e rato. Isso a gente experimentou na prática, com detalhes muito pequenos, como por exemplo, é curioso, quando você monta um sistema burocrático, como é um sistema assistencial do Estado, né, ele tende a promover com que as pessoas façam, assim, elas criem uma relação de aplicar a sua energia para burlar. O jogo é realmente um jogo, a teoria funciona como uma teoria dos jogos. A pessoa, a garotada, o adulto mesmo, eles ficam buscando de que maneira eles podem conseguir burlar o sistema. Quando você tira esse aspecto de dominação, esse aspecto de verticalidade, de clientelismo, eu mando, você recebe, ele passa a ter responsabilidade sobre o ato. E aí ele não tem mais o que burlar. Quando ele tem responsabilidade sobre o ato, ele está burlando ele mesmo. Foi o insight. Funciona. Ela funciona na parte. Vamos para a essência, que é uma coisa mais importante. Porque a renda básica tem um detalhe, ela tem dois aspectos que são curiosos. Nós falamos do conceito que ela tem, né, e o que ela pode garantir. Né? Bem, o que ela pode garantir, o professor Philip Van Persie, ele é filósofo, mas trabalha com economia, ele fala sobre a maior revolução desde a implantação do trabalho assalariado. Estou 1 ano trabalhando junto com a Bruna na renda básica e só agora me cai a ficha de por quê. Depois de implementar, nós estamos no 5º mês do pagamento, no 5º mês de pagamento.
Nós aplicamos a renda. Estamos nesse exato momento pagando a renda básica da cidadania numa pequena comunidade. De que tamanho? Do tamanho do nosso bolso. Simples. Não esperamos o patrocínio das empresas com responsabilidade social, que hoje diminuiu bastante essa possibilidade com a crise. Não ficamos esperando. Reunimos um grupo de pessoas que estavam dispostas a bancar como nós, do próprio bolso, essa experiência, né, que não tinha nada de certo no que ia acontecer, e começamos a colher os dados a respeito disso. No 6º mês vamos fazer o primeiro relatório de dados, mas já vamos adiantar alguns dados para vocês. Primeira coisa, o mito da vagabundagem. Esquece, gente. Esquece. Pinga. Quem tem fome não gasta dinheiro em pinga. Comida é roupa, produtos de higiene, os principais gastos. Material de construção, né? Raríssimos casos. E olha aqui o valor, vou dar o valor que isso é aplicado. R$30. R$30 por pessoa, não é por família. Não é o grupo, é cada indivíduo. Nasceu, ele tem o direito, independente de qualquer relação. Mas o que é interessante disso que está acontecendo ali, que eu quero trazer para vocês, é sério. Nós começamos com 27 pessoas. Através de que procedimento? Para evitar o assistencialismo, o que nós fizemos? Demos a liberdade das pessoas participarem através do associativismo. Ou seja, eles não são beneficiários. O tratamento não é me encarapáida, você índio, eu estou te dando um benefício. Não ocorre assim. Eles são partícipes. Porque como a renda básica é um direito deles, meu e de vocês, e é uma experiência, eles toparam. Foi essa a ideia. Eles permitiram participar dessa experiência junto com a gente e tentar verificar o que acontece. Então, nós não tratamos eles por beneficiários, nós tratamos eles por partícipes. Tanto que nós transferimos o controle, não é do Recívitas, senão você está substituindo o papel do Estado, o papel paternalista. Qual é o controle? É da própria associação. A associação começou com 27 pessoas. Por que só 27 dentro do universo de 51? As outras não quiseram ainda. Independente da necessidade. Você olhava para a pessoa e sabia que ela precisava. Primeiro que existe um orgulho muito grande. O preconceito não é só de cima para baixo. As pessoas se sentem feridas na sua dignidade, dependendo da forma com que você oferece o benefício. Outro detalhe são detalhes mais práticos. ONG, infelizmente, no nosso país vem com uma carga como igual político, né? Você pensa duas vezes. É ONG, tem rolo no meio. E dar dinheiro assim, deve ser malandragem. Ficaram morrendo de medo a princípio. Fomos ganhando a confiança, que eles foram ganhando a lavagem de dinheiro, de que não tinha dinheiro público envolvido, que não era nenhum candidato que ia se envolver com isso. E com o tempo chegamos hoje em 64 pessoas. Lembre-se que eu falei em 51 a comunidade. Ou seja, a comunidade decidiu ampliar para além dos limites dela, atingindo as pessoas próximas, que se locomoveram até o local para garantir o seu direito. O que eu achei, nem o fechamento eles promoveram. Eles começaram a criar participação. Bem, eu quero falar um pouco do princípio, né? Porque nós estamos falando de alguns resultados, mas eu quero compartilhar com vocês os resultados mais espantosos, né? Quando eu estava citando o Van Perich dessa questão do trabalho. Bem, eu acho que a maior revolução, ele realmente identificou, tirando a revolução dos direitos civis da década de 60, que é importantíssima essa revolução dos direitos civis, primeiro, porque senão não estava nem... provavelmente, acho que há 20 anos atrás, a gente tinha levado bala por tentar fazer um projeto desse. A verdade é isso, entramos debaixo da terra. Teve um trabalho anterior ao nosso, que assentou o chão e permite que a gente fale livremente sobre questões como essa. Questões que realmente produzem uma coisa que é brutal, que é chamada independência. Independência não só deles, mas independência nossa. Essa possibilidade que nós temos enquanto detentores de um poder aquisitivo um pouco maior, de poder garantir isso e libertar essas pessoas dessa dominação política, que nós sabemos que existe uma dominação política por trás dos programas assistenciais.
sem querer fazer críticas governamentais, a gente observa bastante se falar sobre que o Bolsa Família, por exemplo, ele cria dependência, cria acomodação, né? Isso é uma crítica que eu posso afirmar pelo trabalho que foi feito lá. Era uma crítica errada em relação ao princípio. A focalização é ruim. O que é focalização? Não, você tem que apresentar atestado de pobreza, chegar assim e mostrar, olha, eu sou pobre, condenado, esfarrapado, por isso que eu mereço a Bolsa de Família. Como tem, isso é um atentado violento e produz realmente acomodação, mas não porque ele produz a vagabundagem, ele produz o fenômeno da vergonha. A pessoa perde a autoestima, e a autoestima é tudo, é o que faz você levantar e olhar os outros no olho. É o que faz a gente se olhar olho no olho. A pessoa, quando perde a autoestima, ela não consegue empreender porque ela não consegue sair de casa. Entra em depressão. Então quando você faz um trabalho desse, você tira esse elemento que impede o espírito de empreendedorismo dessas pessoas. Elas voltam a querer produzir. Isso é excelente. Mas eu estou falando sobre o Bolsa, né? No caso aqui, o Bolsa Família. O problema foi mais embaixo. Eu nunca imaginei que ia encontrar problemas desses. A localidade no fim do mundo. A Bruna falou um lugar muito bonito, mas é realmente, pela distância, pelo isolamento, é o fim do mundo. E nós escolhemos o fim do mundo para fazer isso por uma questão de contingência. Se vocês pensarem bem, se hoje eu começar a distribuir dinheiro aqui no centro de São Paulo, o que nós vamos produzir em relação à migração local? Opa, nós vamos produzir o que já existe em São Paulo. O que existe em São Paulo? São Paulo é um lugar cheio de oportunidades. O que acontece em São Paulo? Todo mundo vem para São Paulo. Há quantos anos São Paulo nós não sofremos com o inchaço e o crescimento desordenado por conta desse processo de que nós acumulamos não só a riqueza, nós acumulamos as oportunidades. Esse que é o ponto, né? Porque a riqueza também ela advém das oportunidades. As pessoas não vêm simplesmente querendo garantir mais money, elas vêm tentando garantir mais money, eles querem tentar obter o dinheiro. Então o que você fizesse? Se a gente implantasse aqui em São Paulo, a ordem dos fatores altera o produto, poderíamos ter um efeito nocivo e não conseguiríamos testar. Porque poderia haver uma explosão. Era uma contingência do fato de nós não termos condição de garantir para todos os brasileiros. Nós somos quase 200 milhões, né? Só para 64, para fazer a experiência. Bem, fomos até lá, iniciamos a experiência. O que acontece do uso da Bolsa Família que produz esse fenômeno? A Bolsa Família, às vezes, não o governo federal, mas o município faz uso dela independência política. Como ele faz isso? Bem, aqui eu vou falar uma coisa que eu preciso muito compartilhar com vocês, porque eu só peguei ali no ponto, mesmo estudando vários livros. Existe uma inversão hoje no processo e que nos atinge também, não atinge só as classes mais carentes, atinge a todos. É a inversão do papel do Estado conosco. A ONG não é essa inversão. Que inversão que é essa que eu estou me referindo? Simples, gente. O Estado passou de ser um fornecedor do serviço para ser um cobrador de cada um de nós, se nós fazemos serviço. Nós pagamos o serviço, os impostos, principalmente quem paga o imposto, e hoje o Estado se garante, se arroga a prerrogativa de checar se as pessoas estão, por exemplo, os pais dos filhos estão indo na escola. É curioso você ver, não sei aqui se tem alguma menina que já é mãe. Tem alguma que já é mãe? Não. Bem, as mães, eu não tenho essa possibilidade de ser mãe, mas o fato é que não tem coisa mais aviltante do que um técnico, um burocrata querer dizer o que a natureza já previu, que toda mãe sabe cuidar do seu filho. O próprio idiota, ele não precisa dizer para ele, olha, você precisa ir para a escola. A primeira coisa, você precisa cuidar dos seus dentes. A primeira coisa que o cara faz é, se você for num lugar onde está tendo desenvolvimento, como Mauá é um lugar que está tendo desenvolvimento, você vê do lado do shopping, além das bolsas, clínicas odontológicas gigantescas. As pessoas sabem o que é. Quando ela tem a condição, ela sabe o que buscar. Ninguém precisa dizer para ela, mas o mais importante não é isso. Não é só dizer para ela o que ela tem que fazer. O fato que está ocorrendo é que, enquanto se diz que você... Vamos lá, vamos checar. Cadê a vacinação? Você não vacinou seu filho? Já era. Tchau, seu Bolsa Família. E o que vai fazer? Não importa. Vai mendigar. Tchau, seu Bolsa Família. Mas espera aí. Cadê o posto de saúde? Esse foi um dos fenômenos que ocorreu lá. Gente, as pessoas são cortadas de programas básicos sem ter
o acesso ao serviço. Legal, a pessoa tem que frequentar a escola. Muito bem. Cadê a escola? A escola está a 40 quilômetros. 40 quilômetros. O cara não tem como ir para a escola, não tem como acessar o benefício. É um problema sério, é um problema seríssimo de inversão de valores. Não é mais, o Estado não é mais, o papel do Estado não é mais prover a escola. O papel do Estado passou a ser cobrar se o indivíduo vai na escola. Pouco me importa se ele está ali ou não, se ele está presente ou não. O fato é que no plano federal existe a cobrança dos municípios dessas contrapartidas, tá ok? Para não fazer uma coisa muito mais concreta, o governo também cobra do município que ele forneça o serviço, senão ele retira a bolsa do município, que é o município que gere. Então é um pouco mais complexo. Mas na prática, eu quero dar uma noção do que se passa em relação a isso. Bem, qual é o efeito disso na vida de vocês? O que me importa, eu também não sou, como eu falei, não sou tão idealista, o que me importa se o cara está espumando, morrendo de fome? Eu quero que ele se dane. Não tem nada a ver com isso. Se a família dele não trabalhou, meus pais trabalharam querendo se condenar para poder colocar na escola. Esse é o princípio da herança, perfeito? Não, o cara, não é que vocês nasceram com sorte, que estão aqui hoje. Vocês nasceram porque pessoas antes de vocês, seus descendentes, trabalharam duro para vocês estarem aqui hoje. Nós temos que aprender, inclusive, quem não tem, aprender a respeitar o trabalho alheio. Porém, mas tem problema, eu falo alto, dá para ouvir, né? Eu quase gritando mesmo. Porém, o fato é o seguinte, nossa riqueza não foi só construída com o nosso trabalho ou o trabalho dos nossos pais. Gente, voltou. Era aqui, 1889, estou correto na data, o trabalho era escravo. Né? Nosso país. Gente, nós estamos falando de coisas muito recentes. Parece que são 100 anos. Tem pessoas que ainda têm pais vivos que foram escravos. Nós temos alguns exemplos lá. Uma das pessoas é filho de escravos. Que oportunidade ele teve na vida? Nenhuma. Não é o problema da oportunidade que ele teve na vida. Que potencial foi desperdiçado. E mais do que isso, da mesma forma que nós temos o direito à nossa herança individual trabalhada para a nossa família, nós, enquanto brasileiros, temos o direito de desfrutar da herança que todos nós produzimos como coletividade. É um princípio importantíssimo que a renda tem por trás dele, que é o princípio da herança universal. Nós estamos falando de fraternidade. Não fraternidade como campanha da Igreja Católica ou de qualquer outra igreja. Estamos falando de fraternidade como princípio fundador de Estados. Nós estamos falando do princípio fundador de Estados que hoje é um dos principais referências do mundo. Nós temos a igualdade, a liberdade, a fraternidade, que embasam onde está sentado hoje um negro que se chama Barack Obama. Em cima desses princípios, um bando de loucos também, o cara fazia óculos, cuidava de fazer a experiência com feijão. O Benjamin Franklin adorava fazer experiência com feijão. Faz experiência com tudo. Esses caras montaram uma carta magna que formou um Estado. E que hoje emana. Eles não emanam o poder. A gente acha que o poder americano emana da onde? Será que emana só das armas? Será que emana só disso? Ou emana dos conceitos? Esses caras aqui que vocês estão vendo, Keynes, eles formaram a base de onde a gente pensa. Quando a gente pensa, a gente não percebe, mas a gente pensa em cima do mundo que essas pessoas criaram, o mundo conceitual delas. O mundo conceitual que nós temos, por exemplo, é o mundo do Hobbes. O que é o mundo do Hobbes? Thomas Hobbes é de 1500 e tralalá alguma coisa, esqueci a data. Mas ainda hoje, eu gosto, a minha quase formação, porque eu não me formei, eu fui louco o suficiente para largar a faculdade, um péssimo exemplo para vocês, foi filosofia. Mas o que acontece em Hobbes, que eu acho muito interessante, Hobbes escreveu em 1500 e tralalá, e o texto dele, principalmente o capítulo 13, para quem tiver curiosidade de ler, é um dos capítulos mais atuais, mais assustadoramente atuais, que fala do homem como lobo do homem. Mas não é só isso. Ele fala das relações de confiança entre os seres humanos. O que é a verdadeira miséria? Agora vamos falar sobre o que é a verdadeira miséria. Será que a verdadeira miséria é só a fome? É só não ter a condição de comer? Ou a verdadeira miséria é vocês, por exemplo, alguma de vocês meninas tem coragem de ir às 2 da manhã na Heliópolis? Me acompanham até o Heliópolis, entrar ali com a maior tranquilidade,
As pessoas, vocês acreditam que vocês têm o direito de vir garantido? Plenamente? Vocês já se sentiram discriminados? Eu nem sempre estive tão mal de situação financeira, mas eu também já fui discriminado ao inverso. A gente já sentiu essa discriminação do que é ter um pouco mais em um grupo e que ter um pouco menos. A discriminação não ocorre só numa linha, ela ocorre de várias linhas. Basta você ser diferente, sempre tendo mais ou sempre tendo menos. A questão é, qual é o grau de segurança alimentar que essas pessoas desfrutam e qual é o grau que a falta de segurança alimentar, ou a falta de segurança em relação às privações naturais desses indivíduos influenciam na vida de vocês. Estou falando de ir para um Guarujá, meu, e levar uma bala na cabeça, ou perder um pai assim. Estou falando exatamente disso. Não estou falando de coisa muito distante. Vocês estão trabalhando, estudando, vocês fazem ideia que tem uma possibilidade de vocês cruzarem agora, daqui a pouco, quando for almoçar, um cara completamente cheirado e tomar a vida de vocês na mão por nada não, vou explicar como. Vou explicar como, quantas horas alguém ficou aqui sem alimentação mais completa? 2, 3 dias? Alguém já experimentou tentar ficar 2, 3 dias sem alimentação? É uma coisa interessante. Você é vagabundo. Eu já fiz uma coisa dessa porque eu tive já essa curiosidade de ficar pelo menos um dia sem comer. Meu, é o seguinte, você não fica sem fazer nada. O ser humano tem uma capacidade incrível para não fazer absolutamente nada pro ócio. É impressionante. Bate uma hora de fome, bate 2, quando bate um dia, você pode ser o mais pacífico dos seres humanos. Você vira um bicho. Você cheira a cola, você faz o que você quiser para você ir buscar essa sensação. Porque quem assume o controle não é mais o nosso lado humano. É o nosso lado da sobrevivência, é o nosso lado animal. E é ele que responde por isso. A pergunta é, por isso que eu não sou tão idealista, eu estou dizendo o seguinte, quanto vale nós vivermos num estado verdadeiramente civilizado? Qual é o preço disso? Eu, por exemplo, você fala assim, nós gastamos R$800 de 1.200 que nós tínhamos no nosso orçamento. Foi pouco. Pouquíssimo. Foi um dos melhores investimentos da minha vida. Eu garanto para vocês que foi um dos melhores investimentos da minha vida. Porque o que era mais insuportável de tudo é você sentir essa sensação de segurança. O professor falou que a gente é novo, eu já não sou tão novo, estou batendo na casa dos 35. Então, essa sensação do tempo... essa sensação do tempo passar, porque a gente sempre se sente, velho, do tempo passar e você não conseguir realizar nada, é frustrante demais você assistindo, quando você bate um clique e você diz assim, meu, eu vou sair desse, eu vou entrar nesse planeta, eu vou sair desse planeta como eu entrei. E vai continuar a mesma, perdão da palavra, uma bosta. Eu estou aqui fazendo nada. É uma sensação horrível, é um vazio horrível. E é nesse vazio que a gente trabalha. Mas é principalmente num vazio desumanizante, que não é só das relações materiais. Não sei o que vocês recordam de mais novo, mas se a gente fizer um esforço, observar uma criança quando ela cruza com uma pessoa caída no chão, a gente acostumou. Eu pulo, vocês pulam também? Passar por cara caído no chão em São Paulo, espumando. Quem esquenta? A gente passa por cima, estamos bem acostumados. Mas nas primeiras etapas não acontece isso. A tendência, como qualquer animal, se você colocar qualquer animal, não estou falando de seres humanos não, qualquer animal perante a miséria alheia, ou a morte no seu outro ser humano, ela choca. E quando ela é coletiva, ela também choca. Porque eu estou falando aqui de conceitos. E como para muitas pessoas são conceitos, e como para nós eram conceitos, antes de botar a mão na massa. As pessoas cheiram. A pobreza não tem só palavras, ela tem cheiro, ela tem odor. Você está me entendendo? E as pessoas percebem, como a gente percebe o tempo inteiro, quando alguém não está olhando na sua cara, quando alguém está olhando para a porra da espinha no seu nariz, quando alguém não está incomodado com alguma coisa que é sua. Então quando você chega perto dessa pessoa e ela percebe que você tem nojo do cheiro dela, vocês não fazem ideia do que isso é capaz de produzir de sofrimento, e sofrimento, psicologia um pouco, gera ódio. O ódio gera violência. Nós vamos alimentando sempre esse ciclo que termina na Paraisópolis. Que parece que não está longe, está aqui do lado. E onde vai terminar esse ciclo? Não vai terminar lá em Paranapiacaba, essas pessoas migram.
Porque o ser humano, ele não tem a dignidade de morrer. É verdade, o ser humano não tem a dignidade de morrer no canto dele. Ele vai buscar. Na hora do desespero, ele migra, mesmo sem condições. Nosso presidente da República é um exemplo desse caso. Temos um presidente da República que saiu desse aspecto. Independente de mérito. Se bem que o mérito deve ser grande, né? Porque, imagina, sem ter nenhum preparo, o cara chegar ao topo do país, passando por cima de gente como a gente, que teve muito mais chance, muito mais oportunidade, o cara deve ser de bobo, não tem nada. Mas, o fato que eu quero passar para vocês, que eu explanei com tanta vontade, é esse princípio de segurança. Nós não enxergamos a renda básica, e eu peço para vocês não enxergarem a renda básica também, esse trabalho que a gente está fazendo, como assistência social. Assistência social é importante, é importantíssimo, mas tem que enxergar um pouco além. Segurança. É a segurança deles de viverem sem privação, ou nossa. Eu quero ressaltar para vocês que a primeira pessoa que doou, nós fizemos uma entrevista com ela, que a gente tem uma TVzinha de internet para fazer a cobertura do nosso projeto. Essa pessoa explicou pra gente que por conta do falecimento de um esposo, a família estava ok, tranquila, dono de hospital, o cara faleceu. O que aconteceu? Você tem todo aparato. A gente não imagina quando a gente está do aparato que a gente mantém. São empregados, são pessoas, são uma série de dívidas, são inventários. Ela começou a pagar as dívidas que terminou as filhas fora da escola. As filhas demoraram 8 anos para retomar a vida, porque faltou para ela aquele básico, aquela segurança básica de poder contar com essa assistência. Porque a pobreza ela não é só endêmica, ela é às vezes circunstancial. Ninguém está... E hoje a quebra dos bancos mostra isso, né? Apesar de que eles estão segurando, né, para que eles não caiam, mas todo mundo está sujeito. Os mais seguros já estão sujeitos a essa questão. Então o que eu quero dizer para vocês, por exemplo, se fosse uma sugestão, o orçamento atual do Ministério de Defesa é 51 bilhões. 51 bilhões de reais. Dinheiro tem. A questão é de onde ele sai e para onde se fomenta dentro do aparelho estatal. Temos condição de fazer e pagar uma renda básica e ganhar todos os benefícios disso. Como coletividade, não como indivíduo. Não é pagar renda básica para o João, para o José. É pagar pro brasileiro. Pro brasileiro. Isso é muito importante. Porque tem uma coisa que é nós alimentada, e nós fomos alimentados, e nós retransmitimos, que a cultura... tem duas culturas, né? A lei de Gerson, que o negócio é levar vantagem em tudo, e que só tem vagabundo no Brasil, só tem gente tentando fraudar, e nós alimentamos e retroalimentamos essa cultura, precisamos eliminar isso, porque o dano para a economia de uma maneira geral é gigantesca. Perdão. E, na verdade, o outro aspecto importante é da liberdade. Eu quero falar aqui para vocês da liberdade que a renda básica provê. Novamente eu retorno a Van Persie, eu preparei e não falei. Van Persie diz da liberdade, né, do trabalho assalariado. Eu quero voltar com vocês, eles estão frescos aqui do vestibular. Alguém lembra como é que... Ah, obrigado, professor. Alguém? De ficar isolado lá no quinto do mundo parece náufrago, quando tem chance de falar com as pessoas. Gente, vocês lembram como é que... eu não lembro, faz um tempinho já, mas... Como é que eles foi feita a abolição da escravatura? Eu fui curioso e fui ler recentemente, né? Você estuda, os abolicionistas, muito legal. Os abolicionistas têm até um quê eu fiquei até contente que tem até um quê dos primeiros abolicionistas que eu e a Bruna fazemos, tal. Eles se reuniam, tentavam garantir a liberdade em ações isoladas, mas não foi isso que garantiu. Foi, lógico, isso foi importante para romper. Mas o que garantiu? Fala um pouco de economia agora. E professor, por favor, me corrija, porque eu faço um uso ideológico da informação. Gente, quem acabou com a escravidão não foi porque a gente gosta de preto. Tem um negro aqui, né? Alguém precisa de negro aqui? Não funcionou, era para ficar ofendido. Se tivesse, eu ia falar, mas a gente não gosta de negro. Continua não gostando, a gente continua discriminando. Os ingleses também continuam discriminando. O fato é o seguinte: escravo não compra produto. Por isso a gente
acabou com a escravidão. Escravo só compra o que é básico. Não compra. Eles recebem. Não funciona. Como é que a gente vai vender badular? Que escravo compra batom, a gente gasta, presta atenção, a gente gasta dinheiro. Quanto mais que a gente gasta dinheiro, é no supérfluo, não é no essencial. Não é no básico. Você precisa de gente com dinheiro para gastar no supérfluo. Aquilo que a gente não quer que o pessoal do renda básica do Bolsa Família gaste, né? Na dentadura é supérfluo, segundo o Álvaro Dias, mas dentadura, uma série de coisas. Mas o que a gente fez? O que eles criaram? Bem, separa essas pessoas, deixa elas ganharem o salário para eles gastarem o salário deles com o quê? Com nossos produtos manufaturados. Como é que eles faziam isso? Derrubavam na Avenida Grego. O Brasil sentiu esse peso, eles afundavam. Eles estavam tão importando com os direitos humanos negros que eles afundavam. Grego com todos os negros juntos. Graças a Deus, mata os dois problemas. O trabalho escravo e já manda ele pro diabo que os carregue. O fato é o seguinte, sendo muito canalha agora, falando da renda. Canalha. A questão é, a renda básica cidadania, a questão da renda básica cidadania tem um fator muito importante, porque tem de mais podre do sistema neoliberal. Quando a gente corta a relação cidadania-trabalho, ou seja, garantindo renda para que as pessoas que não trabalham consumam, bem, a gente resolveu um problema, não sei se vocês já estudaram isso, em Marx determina o fim do capitalismo, por causa da relação, a gente sente isso, né? Aumenta a automação, diminui a oferta de trabalho, cada vez é menos gente empregada, cada vez você consegue produzir mais riqueza com menos trabalhadores assalariados, mais automação, mais gente desempregada. Acho que na década de 60 era 3%, hoje é o normal, 10% já é uma normalidade. A tendência é o quê? Isso vai quebrar. Não podemos, não é questão de humanidade, é questão de inteligência, e inteligência econômica. Nós não podemos deixar os nossos pares, os nossos semelhantes, descerem esse extremo. Se nós permitirmos que a nossa sociedade continue essa espiral de descida para a miséria, nós vamos pagar o preço, nós, nossos filhos. Que é a coisa mais suportável. Então, o medo. O senador fala uma coisa interessante que ele cita do suicídio. Uma coisa interessante que ele fala do Confúcio, que é uma tradução que pior do que a pobreza é incerteza. Eu traduziria, pior do que a pobreza é insegurança. Viver com medo, seja de não ter o que comer, seja de não ter um emprego garantido, ou seja, de ter que trabalhar. Tem coisa mais aviltante do que ter que trabalhar. Escolher um emprego em vez de um trabalho. Vocês podem também passar por isso. Tudo é uma questão do nível de pressão que você sofre. Vocês estão num nível mais alto, vocês vão sofrer um nível mais alto de produtividade. Eles não vão querer que você simplesmente suba no básico. Eles querem do FGV a liderança do país. Então tem que produzir muito alto e produzir muito dinheiro nessa cadeia, inclusive para pagar a renda básica do pessoal lá. A pressão vai cair em cima de vocês, independente se vocês queiram absorver ou não. E isso pode, em determinado momento, se tornar uma violência, um verdadeiro estupro. Porque toda coisa que é boa, que trabalhar é sempre bom, mas que é forçado, é um estupro. E vocês vão ter que se vender em relação ao mercado de trabalho para fazer uma coisa pelo resto da vida, envelhecer, olhar no espelho e perder uma coisa que a gente leva tanta importância, que é beleza. E se perguntar em que privada eu joguei isso. Esse é a liberdade para eles. A falta de liberdade deles, o nível, você conhece o topo, onde chega a pirâmide, pelo tamanho da base. Se a base, o nível é baixo, a nossa pirâmide é bem baixa. A liberdade deles influenciando a liberdade nossa de poder usufruir da verdadeira, porque a abolição da escravidão não foi completa. Não foi completa por dois motivos. Primeiro, quem liga a TV sabe, tem gente trabalhando no trabalho escravo. Que tem criança, eu vou citar na vila, tem crianças de 10 anos se prostituindo por prato de comida. Meu, de boa. Eu não sei em relação a vocês, eu me sinto mal, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto mal de pegar um avião quando a gente faz parte do Parts of the America. A Bruna tem cidadania italiana, ela escapa um pouco disso. Não sei quantas pessoas têm cidadania, mas mesmo que tivesse, eu gosto da minha cidadania brasileira. E ser tratado como
travesti, daqui só sai travesti, prostituta, pedofilia infantil. Absurdo. A mulher não pode ir sozinha para os Estados Unidos. Porque mulher sozinha quer pegar macho. Oh, mas isso não importa se é baixa, nós somos uma unidade. Vocês entendem isso? E a falta de condição deles influencia a gente. Esse é um ponto fundamental, porque eu digo que não é simplesmente se preocupar com os outros. Se preocupar com os outros, se preocupar conosco. Você melhora as condições deles, você vive melhor. É absurdamente claro isso. E melhorar não é condições só materiais, mas essa condição da liberdade. Eu vou puxar só um pouquinho aqui para uma questão muito importante, que é Atenas. Agora tem que puxar uma questão. Atenas, o direito à cidadania, ou seja, era garantido pelo quê? Pelo direito ao ócio, de não fazer nada. Por que quem não faz nada não tem que se preocupar com sobrevivência? Pode fazer o quê? Ou zoar o tempo inteiro, ou discutir política na praça pública. Ou seja, o grande segredo para a dominação é fazer com que todos, independente do grau de produção, se é o grau de produção de passar um carrinho, ou se é um grau de produção de preso num banco, mexendo com alguns milhões, é você não ter o tempo de se preocupar com uma coisa que não é importante. Aquilo que não é importante, política só. Só define onde eu vou tirar os seus 40% que você produz. Define quanto eu vou sugar do seu trabalho. Define aonde você vai, aonde você não vai. A política define essa liberdade. E a política, eu sou partidário dos primeiros economistas. É por trás da economia a política. A política o tempo inteiro. A Bolsa Família é política. A renda básica vai ser política. E qual é o sentido dela? Que a gente acredita. Porque a gente pulou de cabeça, porque eu estou pulando de cabeça e falando isso para vocês. Liberdade. Nós temos que consumar a abolição da escravidão e ponto. Acabar com isso. Liberdade total do trabalho. Liberdade total do trabalho é quando o ser humano, isso está escrito num trabalho do professor Merege, que ele fala, é verdade, está na internet, tive que ler e tudo. Os insights, a gente não, são os insights que vocês vão ter o tempo inteiro. Esse cara aqui é insight um atrás do outro. Dá pra você tanto mudar o mundo quanto ficar milionário. O cara está escrevendo, ele está falando sobre o futuro. Está falando sobre o futuro. Parece louco. Eu imagino como falava um Wilberforce na Câmara dos Deputados quando ele ia ser tratado igual o Suplicy. O cara é cheirado, maluco lá. Fica falando de renda básica, quando falava de abolição da escravatura em toda a economia mundial baseada no tráfico negreiro, na exploração do trabalho alheio. Renda básica é isso. É o século XXI. É por isso que a gente está falando aqui, por isso eu quero falar para vocês. É o tempo livre. O tempo livre. Você não tem aquela... Se você quiser não trabalhar mais, se você montar aquela sua banda de rock e viver de R$800 por mês, faça isso. Faça isso. A produtividade se dá pela vocação. Primeiro eu quero observar para você o seguinte, pobre ele não tem vocação. O que você quer ser? Você não tem o que você quer ser. Nem as ONGs garantem isso. A gente chega e fala assim, ó, você mora onde? Ah, você mora aqui, ó. Putz, aqui tem muita água, tem muito verde. Você vai ser monitor ambiental. Mas vocês moram em São Paulo? Então vocês têm vocação urbana. Não tem. Esquece. Você vai trabalhar o quê? Viação? Você não nasceu em cima dos campos. Não é viação. É feudalismo. O nosso setor, o terceiro setor, está promovendo o retorno ao feudalismo. Nós identificamos nichos e treinamos as pessoas para trabalhar nesse nicho de mercado. Daqui a pouco nós estamos que, bem-vindo, que realmente só os negros podem trabalhar. Se postou só porque ele tem maior melanina. Eu vi um banco suíço fazendo cálculo por esses dias, eles emitiram um parecer de que estão escolhendo pelo signo. Estou falando sério, abre a internet. Teve um banco suíço-norueguês, eu não guardo os negócios, mas um desses figuras. E o que aconteceu?